Bem-vindos à nossa reflexão. Quero saudar todos na bendita paz do Senhor, senhores ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso reflexão em curso. Hoje o nosso tema é muito importante, é muito interessante. O nosso tema é a respeito de o nascimento da água e do Espírito, conforme João 3:5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queremos, nesse momento, meditar nesta palavra e agradecemos a todos que estão nos assistindo. Espero que esta palavra edifique a sua vida e a vida de todos quantos estão na sintonia. Sintetizando o capítulo 3, versículos 5, nascer da água, do grego especialmente, dito é rudor, e do espírito, pneuma. A expressão da água tem sido interpretada como, primeiro, o batismo nas águas, embora o Novo Testamento ensine que alguém nasce de novo pela fé e não pelo batismo, de acordo com Atos capítulos 10, versículos 43 a 47. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículos 44, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios. Lembrando que gentios é todo aquele que não é judeu. É considerado um estranho, estrangeiro, por isso que é chamado de gentios. Então Deus olha para nós como que sendo três povos: gentios, judeus e a igreja. O versículo 46 diz assim: porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Esta pergunta é muito interessante e nós vamos para o item 2, para falarmos acerca do símbolo do Espírito Santo, ou seja, o símbolo do Espírito Santo. Essas palavras poderiam ser traduzidas como nascer da água e também do Espírito. Terceiro subponto, um símbolo da palavra de Deus, de acordo com a epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Subponto 4, nascimento físico. Quinta questão, o batismo de João Batista. Nesse sentido, nós queremos dizer o nascimento ou o batismo do Batista, ou o Batista, que Batista quer dizer batizador ou imersor. É o termo baptizo, que rantizo quer dizer salpicar e batizar quer dizer imergir. De certo que o nome é João e Batista o ofício.
Sexto item, uma alusão do Antigo Testamento à obra de Deus, assim como o vento que vinha do alto. As três primeiras interpretações são questionáveis, já que dependem de uma futura explicação das Escrituras, algo que Jesus ainda não tinha dado àquele que a ouviam. A quarta interpretação diz respeito ao nascimento físico. João capítulo 3, versículos 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que deduziu Nicodemos e levou Jesus a dizer que é nascido da carne, é carne, João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se alguém pudesse entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer de novo, ainda assim ele seria carne. O termo carne nas Escrituras é sarx, de acordo com o grego. Sarx pode ser o corpo e também se refere, em alguns textos, o termo carne significa natureza pecaminosa. Nesse caso, nós queremos dar continuidade à nossa meditação falando-lhes o seguinte: mas assim é uma hipótese ilógica, pois toma as palavras de Jesus absurdas e distorce totalmente o que ele de fato quis dizer. As opções 5 e 6 são mais sensatas, pois o bem provável que Nicodemos conhecesse o batismo de João Batista. O que Jesus estava dizendo é que era preciso reconhecer a mensagem de João Batista e aceitá-la, o batismo, para depois então receber o batismo do Messias no Espírito Santo, como João havia predito. De acordo com João, capítulos 1, versículos 31 a 33. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Versículos 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo sobre ele e repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. Por isso é importante que o obreiro, o crente em Jesus Cristo, busque o batismo, porque é um revestimento de poder. Podemos falar futuramente a respeito desse tema. Então, esse conceito é respaldado tanto pela história como pela teologia. Amados, só um parêntese. Teologia, podemos dizer, no aportuguesado, a pronúncia na teologia seria teologia, é a pronúncia propriamente dita. Jesus enfatiza no versículo 6 que há duas dimensões, a carnal e a espiritual. O homem, por si mesmo, não pode se salvar, e por isso tem de confiar no Espírito de Deus para ser regenerado. Interessante que, observando as pessoas que vão presas,
em um presídio, mesmo sendo disciplinadas, elas não são regeneradas se elas não conhecerem Jesus. Somente Jesus pode regenerar ou transformar uma vida em uma nova criatura, uma velha vida numa nova criatura. Então, a opção 6 está baseada na tradução da palavra pneuma. Pneuma, que significa vento ou espírito. Entretanto, o termo grego aqui deve ser entendido como vento e não espírito. Assim como água é um termo aplicado a verdades espirituais no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo, um personagem que eu acho ele muito importante e admiro muito, é o profeta Isaías. Então temos como referência Isaías capítulos 44, versículos 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aproveitando este versículo, eu quero enfatizar que Deus quer derramar bênçãos maravilhosas sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Basta tu abrir o teu coração, crer no Senhor e Ele vai fazer grandes maravilhas na tua vida. Versículo 4. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele que se chamará no nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua própria mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Temos também outro personagem que eu admiro bastante, gosto de estudar muito a respeito desse personagem, é Ezequiel, profeta Ezequiel, nos capítulos 37, versículos 9 e 10, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10, e profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Esta profecia de Ezequiel se cumprirá na restauração de Israel. Poderemos futuramente observar por meio de um estudo bíblico a respeito da escatologia nesse caso. Então, Jesus, desse modo, está mostrando a diferença entre as coisas que são de baixo, o ventre materno, e os elementos da água e do vento, que são de cima. A obra divina do Espírito, aqui Espírito está a letra E em caixa alta, isso quer dizer que se trata do Espírito de Deus e não do Espírito humano. Então, tratando-se aqui do Espírito de Deus. Um mestre de Israel deveria entender essa analogia do Antigo Testamento. Talvez ainda Jesus estivesse desafiando Nicodemos, já que ele era um mestre de Israel, a responder às perguntas de Provérbios, capítulos 30, versículos 4 e 5. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Observe que é muito patente a fé, a confiança nesse sentido. Vamos comparar com João capítulos 3, versículos 15 e 16, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o propósito desta meditação. A meditação da palavra de Deus, nesse sentido, é que você viva uma vida com Deus, que você reconheça que Jesus é o grande Salvador. Nesse momento nós queremos, diante desta reflexão, orar pela sua vida, pela vida da sua família. Quem sabe você precisa muito da misericórdia de Deus. E por gentileza eu gostaria que você atentasse para essas palavras. Não perca as próximas reflexões. Teremos reflexões, estudos bíblicos, assuntos polêmicos da Bíblia para nós, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Oremos. Pai nosso e bendito Pai Celestial, nós te agradecemos porque as famílias que estão sendo alcançadas, as pessoas ouvintes que estão alcançando esse receptor, que o Senhor venha libertar vidas, abençoar, guardar as famílias. Te agradecemos pela tua palavra regeneradora, pelo teu Espírito tão maravilhoso que nos concede a tua graça, o teu amor, a tua bondade. Pai bendito, nos dá vitória à família brasileira, dá vitória a todos os que estão sendo alcançados e que mais vidas possam ser alcançadas no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por este momento maravilhoso e te pedimos sempre, sempre mais oportunidade para que o Senhor nos conceda. Cura, Pai, aquele que está enfermo, aquele que está fraco, fortalece e faz maravilhas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu muito obrigado a todos e fiquem todos na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.